esses estudos que analisam aí mestres e doutores, eles começaram a ser desenvolvidos aqui pelo CGE lá em 2010, né? E isso aí, então, agora a gente já está na 5ª edição, né, desse estudo, que é o Brasil Mestres e Doutores 2024, que nós lançamos recentemente. E eles analisam de forma muito detalhada, né, a formação e o emprego desses profissionais. Então, a gente tem séries históricas aí bem consistentes, desde 1996 até 2021, que eram os últimos dados disponíveis para a gente realizar, então, esse estudo. E o que a gente sempre diz é o seguinte, que mestres e doutores, embora sejam uma parcela pequena, né, da população, eles são recursos humanos que desempenham um papel importante, né, na formação de outros recursos humanos, né, profissionais de todas as áreas, mas também na realização de pesquisa, desenvolvimento, não é? Então, assim, eles têm um papel muito importante quando você pensa num país que está preocupado com inovação, não é? Com competitividade, e para você ter capacidade de promover aí um desenvolvimento, né? Criar soluções para um desenvolvimento que seja sustentável e também inclusivo, né? Então, assim, a motivação certamente de acompanhar aí a formação desse pessoal tem a ver com a importância do papel que eles podem desempenhar no desenvolvimento brasileiro, né? E, Sofia, quais foram as principais mudanças que você observou e que o estudo observou e que foram observadas ao longo desses anos em relação, por exemplo, à desconcentração? Como é que você vê essas mudanças no Brasil? Olha, o Brasil ele tem uma pós-graduação notável, né? Desde lá de 1996, que é o início da nossa série histórica, até 2021, foram concedidos aí mais de 1 milhão, né, de títulos de mestrado e cerca de 320 mil de doutorado. E imagina só, então, que apenas em 2021 foram mais de 59 mil títulos de mestrado e mais de 20 mil de doutorado, né? Mas a gente ainda tem uma proporção baixa quando se leva em conta o tamanho da população brasileira. Então, o índice que a gente calculou é que nós temos 10,2 doutores para cada 100 mil habitantes, enquanto a gente pode considerar, por exemplo, os Estados Unidos, né, para ter uma referência, que tem aí 21,9 doutores, né, por 100 mil habitantes, quer dizer, mais do que o dobro. Então, tem um espaço ainda muito grande aí para a gente avançar. Mas como você comentou sobre essa questão da desconcentração, não é uma distribuição homogênea, né, a pós-graduação no Brasil. Então, a formação é muito concentrada na região sudeste, mas ela já foi muito mais concentrada, né? A gente está aí no meio de um processo muito importante de desconcentração da formação e também da absorção, né, de mestres e doutores em todas as regiões. Então, o que a gente notou foi isso, né? Por exemplo, o Nordeste praticamente dobrou a participação na formação de mestres, né? Lá no início da nossa série, em 96, eles formavam aí 10% dos mestres no país, e isso passou para 20%, né, em 21, dessa participação. E no caso do doutorado, passou de 1,5%, quer dizer, formava, né, tinha uma participação realmente pequena e passa para 15%. O Sul também teve um crescimento importante, praticamente triplicou a sua participação, né, de 7% para 21%. Agora, é claro que o Sudeste ele teve a sua participação reduzida, mas de 89% para 52%, mas ele ainda é responsável por mais de 50% das pessoas que se formam, né, no doutorado, e também ele ainda é um importante polo, né, formador, porque ele distribui, né, doutores para o resto do país. Então, assim, mesmo dentro das regiões, você tem assimetrias, né? No Nordeste, por exemplo, existe uma variação grande ainda entre os estados, mas, por exemplo, o Rio Grande do Norte teve um desempenho incrível, porque ele não formava doutores lá no início, em 96, quando a gente analisou, não é? E quando ele chega lá em 2021, né, ele tem um desempenho incrível, ele aparece entre o 4º estado que mais forma doutores para cada 100 mil habitantes. Né? Então, é mais do que a média nacional, que é 10,2, o Rio Grande do Norte está com 13,4. Então, assim, tem um caminho longo ainda pela frente
mas as políticas que começaram lá com a expansão das universidades federais, lá em 2003, e também as políticas de desenvolvimento regional ligadas à ciência e tecnologia, tiveram um importante papel nesse processo aí, né, de expansão e de uma melhor distribuição, tanto da formação como da incorporação desses mestres e doutores no país. E uma coisa que é muito importante, Sofia, é a questão da empregabilidade, né? Porque não adianta você formar uma quantidade tão grande assim de doutores e mestres aqui no Brasil e você ter problemas de empregabilidade. Você pode falar um pouco sobre esse tema aí? Certamente. Então, o que a gente viu no nosso estudo na questão de emprego é que a absorção desses mestres e doutores pelo mercado de trabalho formal, ela é consistente. No início da nossa série, que estuda a parte de emprego, começa lá em 2009 e vai até 2021. Então, cresceu sistematicamente o número de mestres e doutores empregados, né? Em 2021 eram 442 mil mestres e 215 mil doutores com emprego formal, e isso significou um crescimento de 2009 a 2021 aí de quase 140%, né, do crescimento do número para mestres e quase 192% para doutores, enquanto o emprego da população em geral cresceu aí em número 26%. Então você vê que assim é uma parcela que é pequena, não é? Mas ela tem tido uma absorção importante pelo mercado. E aí também, quando a gente faz uma relação por número de mil empregados, que eu acho que é um indicador interessante, nós vimos também que, assim, lá em 2009, aumentou de 4,5 para 9,1 mestres para cada 1.000 empregados, e no caso dos doutores, aumentou de 1,8 para 4,4 doutores por 1.000 empregados, ou seja, aumenta a densidade, né, de mestres e doutores na força de trabalho, né, nos empregados formais, o que também eu acho que é um bom indicador. E, assim, uma outra achado nosso no estudo é que o emprego desse grupo, ele se mostrou mais resiliente, né? Então, mesmo em épocas de crise econômica, eles tiveram sempre taxas positivas de crescimento do emprego, né? Então, por exemplo, quando lá em 2015, 2016, a gente teve PIB e teve taxa de emprego total negativa, né? Em 2016 foi 0,2%, menos 4,2%, mestres e doutores tiveram taxas positivas do emprego de 6% e 8,6%, né? Então, realmente, se mostram mais estáveis, né, o emprego desse grupo, talvez pela própria natureza desse grupo, mas o que é importante, porque é uma formação muito demorada, né, muito custosa. Então, é importante, de fato, que esses profissionais tenham mais estabilidade nas suas produções. E os dados aí que vão até 2021, eles têm alguns sinais de alerta. Assim, infelizmente, só vai até 21, que eram os últimos dados disponíveis. A gente rapidamente busca atualizar o estudo, mas o que a gente viu de sinal de alerta até 2021 é que as taxas de absorção, elas, embora elas são positivas, mas elas estão tendendo a diminuir, né? O que é um sinal de alerta, e também a remuneração média, né, em valores corrigidos, ela vem caindo. Nossa expectativa é que, com a valorização da ciência, do conhecimento, né, para o desenvolvimento, que esses profissionais voltem a ser mais reconhecidos e valorizados pelo mercado de trabalho.